Dando continuidade ao evento do mês de advocacia da 21ª subseção de Alfenas, hoje temos a honra imensa, né, de estar presente nesse momento com o nosso grande amigo, Dr. Luiz Cláudio, que sempre nos abrilhantou com palestras, com pós-graduação, aulas memoráveis aqui. Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, nobre advogado, mestre em Direito, professor da Faculdade Milton Campo e na Escola Superior Dom Helder Câmara, ex-presidente da OAB Minas Gerais e nosso atual presidente da Caixa de Assistência de Advogados de Minas Gerais, a quem nos está dando apoio imensurável, doutor. Agradeço de coração, agradeço também a todos os advogados que hoje se juntam, né? E nos dizer que mesmo com a advocacia em dificuldade, nós sempre seremos fortes se nós mantivermos unidos. O que hoje nós fazemos é, sem dúvida, um sinal da força da advocacia. Muito obrigado. Passo a palavra para o doutor Daniel nesse momento. Bem, eu queria só agradecer rapidamente, parabenizar a diretoria da subseção, na pessoa do meu querido amigo, colega, o presidente Marcelo Mesetti, a cada um de vocês, e dizer da importância de estarmos aí discutindo, aprendendo, buscando caminhos para a advocacia nesse período de pandemia, um período difícil, e nada melhor do que a escolha do meu amigo, colega, o professor Luiz Cláudio Chaves, que vai nos abrilhantar sobre o tema da advocacia civil da pandemia. Luiz Cláudio é um velho conhecido, um velho amigo de Alfenas, um velho combatente da advocacia, né, que galgou aí as principais funções dentro da OAB e que hoje, Luiz, te falo de público, como conselheiro da seccional, está revolucionando a Caixa de Assistência do Advogado e transformando a Caixa no que realmente ela deve ser, no braço assistencial da advocacia, com transparência, com lisura. Então, passo a palavra para Vossa Excelência, Luiz Cláudio, e vamos aproveitar esse brilhante evento. Muito boa noite, que alegria revê-los, mesmo que virtualmente. Uma alegria ver o meu grande amigo Daniel, também encontrar aí o Mesete, encontrar todos aí com saúde. Um grande abraço aí no coração de todos alfenenses que nos assistem, por que não dizer aos colegas também da região. Quero abraçar também o meu colega de diretoria, meu co-presidente, né, o vice-presidente, o VP da Caixa, o querido Vicente, que já presidiu a OAB de Uberaba e hoje empresta a sua competência aí à diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Nós vivemos um momento singular, um momento extremamente difícil, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, com essa pandemia. Eu quero crer que todos nós imaginávamos, em março, que essa pandemia não fosse durar mais de 45 dias, até porque somos leigos, né? Não somos infectologistas, e achávamos que isso aí seria debelado com uma maior rapidez. A verdade é que nós já temos 6 meses de isolamento, e Belo Horizonte, por exemplo, é uma capital que tem realmente um rigor de isolamento social. Então, nós estamos há 6 meses com atividades pessoais extremamente diminuídas, atividades sociais, e atividades profissionais com intensa limitação, né? Tendo em vista que os processos físicos estão com prazos paralisados, suspensos e não realização de audiências na área civil há mais de 5 meses, né? Então, realmente é uma crise sem precedentes para o cidadão brasileiro e, por que não dizer, porque nós não somos diferentes, né? Para nós também, advogados, que representamos o cidadão em juízo e fora deles. Mas essa pandemia experimentou algo diferente também, que é a necessidade de profunda reflexão da atuação do Poder Judiciário e da advocacia. E dentro dessa reflexão que faço é que eu gostaria
de conversar com meus colegas aí do sul de Minas, de Alfenas, nessa noite. E a primeira reflexão que faço é o seguinte: qual o verdadeiro papel da advocacia civil nesse momento da era pandemia, que será também pós-pandemia? Ora, evidentemente que o papel é o de pacificação social, é de resolução dos conflitos. E nós estamos experimentando novos conflitos, novos fundamentos de conflitos e também novos métodos de solução desses conflitos. Por que eu digo isso? Observem os senhores, né, que várias lides, conflitos resistíveis de interesse que estão acontecendo hoje, são provenientes de um novo momento. Olha, aluguel em atraso. Antigamente tinha aluguel em atraso porque o locatário não estava conseguindo pagar ali, era uma questão singular. Tinha o fiador, etc. e tal. Hoje nós estamos diante de um locatário que não está pagando o aluguel por um desequilíbrio socioeconômico do contrato de locação. Então, você tem uma influência diferente no regramento jurídico que permite, inclusive, ao locatário requerer, né, a revisão do aluguel por base nesse desequilíbrio socioeconômico, né, financeiro e econômico do contrato celebrado. Vou dar um exemplo aqui, os shopping centers. Os shopping centers em Belo Horizonte parece que vão reabrir hoje, né, e mesmo assim com um horário limitadíssimo, mas estão fechados desde 16 de março do corrente ano. Ou seja, já há mais de 5 meses fechados, sem poder vender nada e pagando altos valores locatícios. Então, dou aqui um exemplo. Mas esse exemplo que eu dou impactou-se na vida de várias atividades privadas do cidadão. Então, se de um lado nós temos direito penal, né, que passa à mercê do que eu estou dizendo aqui hoje, que tem amplitudes totalmente diferentes, no campo do direito civil, principalmente na área das relações comerciais, onde o direito é patrimonial disponível, o papel do advogado está cada vez mais fundamental, mesmo na era da pandemia. Por quê? Porque cabe ao advogado agora, tanto do ponto de vista da consulta jurídica e da atuação profissional, seja através do acordo, através da mediação ou através da própria judicialização das causas num procedimento contencioso, melhorar esse cenário de coisas que estão acontecendo para o cliente dele em razão da pandemia, da atividade comercial prejudicada em razão da doença, da Covid-19, e por que não dizer, né, da falência financeira de muitas atividades comerciais, como restaurantes e bares, que foram, talvez, um dos mais impactados. Eu não vou dizer qual foi o mais impactado, porque tiveram vários, né? Hotéis de turismo, empresas aéreas, bares e restaurantes, né? Ou seja, atividades de lazer foram, evidentemente, as mais impactadas. E dentre esse impacto, além do impacto da empresa, existe o impacto na vida dos empregados, que acabam perdendo o emprego ou tendo redução da jornada de trabalho. Isso é matéria do Daniel, aí é craque, né? Ou tendo a suspensão do contrato de trabalho. E tanto os donos, patrões, empregadores, como empregados impactados pela crise econômica, essa crise vai para dentro do lar também, com um aumento considerável do número de divórcios, com pedidos de pensionamento alimentício sendo questionados por revisionais, né? Eu, por exemplo, em março, o meu escritório teve uma queda abrupta de procura, de ações novas. Agora, abril, maio, junho, a escalada tem sido frequente até esse mês de agosto, porque as pessoas estão realmente procurando advogado agora como nunca. Por quê? Porque já se visualiza o retorno pleno das atividades, mas as empresas
as pessoas naturais e as pessoas jurídicas estão cheios de problema para serem resolvidos a curto, a médio e a longo prazo. Algumas empresas com pedido de recuperação judicial, né? Inclusive empresas do ramo aéreo, empresas grandes, né? Indústrias que paralisaram atividades automotivas, muitas na área de recuperação judicial. Empresas tentando renegociar contratos em razão desse desequilíbrio financeiro e econômico que eu já me referi algumas vezes e que vai ser a tônica dessa nossa fala em termos da advocacia civilista, né? E esse impacto também nas diversas áreas da atividade humana, né? Eu, como um advogado da área civil, vi, por exemplo, na área de família, demandas que eu ainda não tinha visto, tanto do ponto de vista da tentativa conciliatória, quanto do ponto de vista da judicialização. Por exemplo, casais separados com filho menor e, diante disso, a impossibilidade técnica de se definir quem vai ficar com o horário de, como é que vai ser o horário de visitação nesse período difícil, né? E aí tivemos um caso, inclusive, que o homem estava saindo frequentemente, foi flagrado, inclusive, por uma rede de televisão que estava fazendo uma reportagem, ele estava num bar e restaurante, e a mãe do menor, então, ajuizou uma ação para impedir essa visita, né? Porque na família dela tinha uma pessoa do grupo de risco e queria, com isso, então, cercear. E o juiz deu a liminar, exatamente estabelecendo que, durante a pandemia, o pai que não observa aquelas restrições do isolamento social estaria impedido de visitar a criança por possibilitar, né, a transmissão do vírus no âmbito da casa da mãe do menor. Então, nós temos várias demandas hoje, são demandas novas, né, no campo da família, no campo empresarial, por exemplo, demandas novas na relação do consumo eletrônico, né? Ou seja, o consumo eletrônico hoje passou a ser a tônica, passou a ser primordial, e vários pedidos de entrega que não são executados, ou seja, nós estamos tendo um novo comércio, com novas consequências jurídicas no mundo eletrônico, né? E apesar do Código do Consumidor ser o mesmo para tudo, evidentemente que a experiência profissional agora é uma experiência diferente para o advogado, né? Então, eu fiz esse resumo de aumento de vários casos para mostrar o seguinte: a advocacia, gente, ela continua sendo indispensável, ela continua sendo imprescindível. E eu continuo entendendo que, quanto maior a crise, mais necessário o espírito conciliador e pacificador do advogado. E é essa mensagem que eu gostaria de passar para os colegas advogados aí, dessa importante cidade que é Alfenas. Porque muita gente fala, pô, a crise está acabando com a advocacia. Não, isso eu não posso concordar. Na verdade, o advogado, gente, cada vez, né, ele se torna mais importante. E na crise é que ele se torna fundamental. Eu lembro quando o presidente Fernando Collor de Mello confiscou a poupança de todos os brasileiros, né, foi o Poder Judiciário que resgatou, né, através da liberdade econômica, né, esse dinheiro dá conta de cada um. Agora, o judiciário, ele não pode agir ex officio, né? Existe um princípio constitucional da inércia processual, ou seja, o judiciário só pode agir mediante a provocação da parte, que se faz através, né, da capacidade postulatória do advogado. Então, eu gostaria de pontuar aqui qual é a importância do advogado hoje. Pô, a importância dele inicialmente hoje é na consulta. Ou seja, os advogados estão sendo demandados e serão muito demandados inicialmente através das consultas. Consultas que são fundamentais para a reestruturação da vida daquela pessoa. Ou seja, aquele cidadão que chega lá no seu escritório e diz o seguinte: olha, eu perdi meu emprego e estou sem condição de pagar alimentos. Olha, se ele não fizer nada, cruzar os braços, ele vai para a cadeia. Porque se ele não conseguir a exoneração ou a revisional da pensão alimentícia, o juiz não vai saber e, evidentemente, vai decretar a prisão dele quando houver a execução
das parcelas alimentícias em atraso. Então, é esse advogado que tem que orientar e orientar bem o cliente, né, de como ele deve se comportar, né? Outras demandas muito comuns nesse período de pandemia. Chega alguém no seu escritório e quer saber o seguinte: olha, eu achei que a pandemia fosse demorar 45 dias e já está demorando 6 meses. E eu estou vivendo com a minha namorada. Isso é união estável ou não é união estável? Seria importante eu fazer um contrato, né, um pacto de convivência ou um contrato de namoro, que já é usual também hoje? É lógico que o advogado vai dizer que sim e estabelecer com ele quais as regras devem ser tratadas. Ou seja, eu estou enaltecendo aqui a importância do advogado na consulta. E aí, eu que já sou calejado de viagens aí pelo interior de Minas Gerais, alguém poderia perguntar: Luiz Cláudio, mas é muito fácil cobrar consulta em Belo Horizonte, no interior é muito difícil, ninguém quer pagar consulta. Olha, mas isso é da própria índole e valorização da advocacia, gente. Se nós não valorizarmos a nossa consulta, até que depois nós possamos, no contrato de prestação de serviço, descontar o valor antecipado da consulta, na contratação dos honorários, mas é fundamental que você valorize a consulta, não como uma dica que você está dando para o cliente, não. É um parecer escrito ou um parecer verbal que vai nortear as ações da pessoa natural ou da pessoa jurídica no sentido de salvaguardar seus direitos. Isso tem importância ou não tem, meus colegas? Então, eu gostaria muito que nós refletíssemos inicialmente sobre isso. O papel do advogado atendendo o cliente, e não é atendendo na rua, é atendendo no seu escritório, atendendo através da videoconferência, mas dando uma verdadeira noção para ele de resguardo das suas garantias jurídicas e constitucionais. Então, nós estamos preparados para isso, para orientar bem o nosso cliente? É isso que é fundamental para o advogado, porque, às vezes, uma boa consulta significa a ausência da necessidade da propositura da ação mais adiante. Então, eu, por exemplo, com vários clientes agora, eu aconselhei a fazer acordos locatícios, né, para impedir ações judiciais, ou seja, durante 4 meses, 5 meses, reduzir o valor do aluguel de 30%, tanto como locador, evidentemente, como locatário, fazendo o pedido ao locador. Eu queria também falar da segunda fase, né? A primeira fase é da consulta. E a segunda fase, a tentativa conciliatória. Muitos colegas estão demandando a caixa de assistência dos advogados, eu vou fazer um parênteses no finalzinho sobre isso. Alguns com extrema razão, né, passando por privações terríveis, e a Caixa tem procurado conceder todos os auxílios nos termos do nosso regimento interno, como disse aí o Daniel, no verdadeiro papel assistencial da Caixa. Agora, tem colegas que não estão aproveitando também bem o tempo da pandemia, né? Olha, o tempo da pandemia deve ser aproveitado também da seguinte forma: olha, se eu estou com as atividades paralisadas do fórum, será que não é a hora da OAB ser protagonista? E quando eu digo OAB, somos todos nós advogados. Será que não é a hora do advogado ser o protagonista dos acordos judiciais? Né? Por que a gente sempre tem que esperar as campanhas conciliatórias dos tribunais, TRT, TJ, para a gente se engajar nas campanhas conciliatórias? Por que a iniciativa da conciliação não parte do advogado de pegar o telefone, o WhatsApp, né? De pegar o FaceTime, né? Ligar para o seu colega ex-adverso e falar o seguinte: meu amigo, olha, vamos tentar resolver aquela demanda que vai ficar parada aí 6, 7 meses, né? Porque, a verdade, nós estamos diante de uma crise institucional que não é só da advocacia, né? Como eu disse, foram impactadas áreas de lazer e tal, e a advocacia também foi impactada, assim como o Poder Judiciário também foi impactada pela impossibilidade de realizar audiências físicas. Se o fórum tivesse feito audiências físicas frequentes nesse período aí, quantos advogados teriam adoecido? Quantos juízes teriam adoecido? Era recomendável, do ponto de vista médico, da infectologia, da ciência humana, ter realizado audiências presenciais? Evidentemente que não. Então, eu não estou aqui a justificar a paralisação, mas diante da ausência da possibilidade de atendimento presencial, a melhor alternativa mesmo era a suspensão dos prazos processuais.
Se está demorando muito, é outra questão. Mas a verdade é que, diante da paralisação, eu pergunto, quais ações práticas entre nós, advogados, nós fizemos para pegar o telefone e ligar para tentar pôr termo àquela ação que está paradinha lá no processo físico, no fórum da comarca de Areado, de Alfenas, de Paraisópolis, né, de Itajubá. Né? Eu liguei para vários colegas propondo conciliação. Alguns sequer dão resposta. A advocacia precisa mudar, permissa vênia, a sua visão sobre a conciliação. Na área civil, então, onde é permitida a transação, né, sem interferência do Ministério Público, sem interferência quase que da magistratura, que só entraria para homologar, sem o chamado custos légios, né? Por que será que os acordos no Brasil só se efetivam mediante audiência de conciliação e não nos escritórios de advocacia? A questão realmente é cultural, colegas. Vamos imaginar que já começa pelo Estatuto da OAB, que eu custei para mudar em Minas Gerais e consegui, felizmente, mudar. O Estatuto da OAB estabelecia, na sua tabela de honorários, que os honorários eram 20% para o advogado, podendo chegar a 30%, né? Mas que, em caso de acordo, podia ser reduzido para 10%. Por que que o acordo sempre tem menos importância do que a ação contenciosa que demora anos e anos? Então, eu já escrevi alguns acordos sobre isso, já escrevi alguns artigos sobre isso, demonstrando que a existência do acordo ela tem que enaltecer o trabalho do advogado e não prejudicar o advogado, seja em termos de honorário ou em termos do trabalho que ele teve na condução do feito. Eu entendo particularmente que o advogado que leva a um bom termo a demanda é porque ele teve o talento suficiente para encerrar a ação no menor tempo. Nos Estados Unidos da América, o que se valoriza é a solução do caso. O advogado, às vezes, resolve o caso, gente, com uma consulta, com um acordo, sem ter que demorar 20, 30 anos e ir até o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, por anos, se dá valor ao trabalho que demora 20, 30 anos, mas não se dá ao trabalho aquela demanda que demora poucos meses e que acarretou acordo. Então, nós temos que mudar essa forma de encarar, né, os princípios que estão previstos hoje com prevalência no Código Civil, que são as formas preferenciais de solução de conflito, que é a conciliação, a mediação e a própria arbitragem, que pode ser usado com muito desempenho nas ações de direitos patrimoniais disponíveis, né? Onde as partes são maiores, capazes, têm liberdade de contratar, autonomia da vontade para contratar e estabelecer que, ao invés de discutir a demanda perante o juiz togado, discutirão a essência do trabalho, com prazo determinado para a sentença arbitral em 6 meses, perante um juiz eleito e escolhido por eles, ou por um tribunal arbitral eleito e escolhido por eles. Agora, no Brasil, lamentavelmente, né, a sociedade e os próprios juízes e tribunais tendem a menoscabar a importância do advogado nos acordos. Eu tive uma ação uma vez contra um banco, eu não vou citar o nome não, era o Banco do Brasil, né, em que eu entrei com uma exceção de pré-executividade e ganhei com uma petição. Mas a ação era muito grande, era mais ou menos uma execução de 10 a 20 milhões, era um prédio que estava sendo penhorado, e eu entrei com a exceção de pré-executividade e ganhei. O juiz me deu meros R$5.000 de honorários advocatícios, né, numa ação de 10 milhões de reais, dizendo que eu ganhei com apenas uma petição. Mas eu respondo o seguinte, mas para fazer uma petição, eu tive que estudar. Pontes de Miranda, quando inventou a teoria da exceção de pré-executividade, certamente ele estudou muito. E nós, advogados, para aplicar uma norma, uma regra, uma tese, nós temos que estudar. Então, por que são desvalorizadas as resoluções de conflitos? São rápidas, técnicas,
como é a própria conciliação. Por que se desvaloriza a conciliação no contexto remuneratório? Eu, quando entra alguém no meu escritório hoje, por exemplo, uma ação de família, e o cidadão fala assim comigo, qual os honorários? Eu falo tanto. Ele falou, e se der acordo em 2 meses? Eu falei, a mesma coisa. Por quê? Porque, meu amigo, para mim é interessante que acabe rápido. Para você é interessante que acabe rápido. Né? Para o juízo é interessante que acabe rápido. Né? E eu estou colocando aqui o meu trabalho, o meu talento de advogado em prol da solução rápida do conflito. Agora, se demorar 10, 15 anos, eu estou preparado também para advogar. Eu estou preparado também para o contencioso. Mas o próprio Código Civil, de Processo Civil, estabelece hoje, como fonte primária, como fonte prevalente, né, a existência das formas de pacificação de conflitos aqui mencionadas, né? Conciliação, que depende muito do advogado. A mediação, que depende de um terceiro neutro estabelecido para mediar, mas que depende do advogado saber mediar também, fazer parte da mediação. Diferentemente do processo, o advogado na mediação, ele não discute direito, gente. Eu fui numa audiência de mediação uma vez, o advogado ex-adverso queria dizer sobre fatos jurídicos. Eu falei, meu amigo, isso aí nós vamos discutir no processo judicial. Aqui nós estamos querendo descobrir verdadeiramente a causa psicológica por trás dessa demanda. Por que eles estão com dificuldade de sentar-se à mesa e discutir um acordo que seja vantajoso a ambas as partes? Isso que é mediação, né? A conciliação é quando os próprios advogados entram em sintonia e dialogam a respeito do acordo com as partes. A mediação é necessária quando as partes não conseguem esse diálogo. É muito comum, inclusive no direito de família, por quê? Porque, às vezes, o verdadeiro problema por trás do divórcio não é a partilha de bens. É uma traição, é uma agressão física, mas um dos cônjuges dificulta a negociação da partilha de bens para se vingar do outro. Aí entra a necessidade da mediação para que a parte visualize, né, que ela acaba perdendo, né, muito, né, com essa discussão paralela que não tem nada a ver com o processo judicial. Direito de família, por exemplo, é muito comum começar um processinho, né, lá, que às vezes é até simples, um divórcio hoje que é potestativo, pode ser resolvido rapidamente, direito potestativo, pediu, o juiz tem que conceder, mas aí começa o que a gente chama de apêndices, né? Começam aí vem uma lei Maria da Penha, aí vem uma guarda de filhos, aí vem um outro negócio, porque eles não têm condição de discutir o que é óbvio, né? Que é o chamado divórcio consciente. São questões tão evidentes, tão práticas e fáceis, mas a pessoa, infelizmente, está cega e ela precisa de uma mediação para tirar, né, a venda dos seus olhos, para enxergar bem, né, a importância da conciliação. E também a arbitragem, como eu já mencionei. Eu me assusto com baixa adesão à arbitragem, Daniel, ainda nos dias de hoje no Brasil. Ah, mas as pessoas têm medo, elas querem o juiz togado. Elas querem esse judiciário que se apresenta aí hoje, na pandemia, que pode pode estar tendo um bom resultado em relação às demandas dos processos virtuais, mas que em relação aos processos físicos está absolutamente parado. Né? Ou você prefere um juízo arbitral em que certamente o processo já teria sido julgado, porque a estrutura socioeconômica das empresas podem bancar uma arbitragem com um árbitro que tenha, evidentemente, estrutura para ter um processo virtual, para ter, aliás, os processos são virtuais, né? Existe a garantia do sigilo do processo e uma série de benefícios, né? Como o ataque do foco direto do objeto da arbitragem, porque você pode escolher o árbitro, inclusive, que detenha conhecimento específico sobre a matéria. Por exemplo, olha, eu quero escolher alguém que conheça de arbitragem e que saiba um pouco de engenharia, porque
já advogou na área da engenharia ou que tem um curso superior também na área de engenharia civil, porque a matéria a ser enfrentada tem a ver com a engenharia civil. Olha que fantástico você poder ser julgado por um árbitro que tem as aptidões técnicas necessárias, né, do direito e de uma área específica que ele tão bem conhece, né? Agora, a arbitragem é processo, né? Tem contraditório, tem ampla defesa, mas o ponto de vista importantíssimo dela é que isso tudo é feito dentro de uma celeridade impressionante, porque, evidentemente, o árbitro tem aquele processo, enquanto o juiz tem aqueles processos. O juiz tem 10 mil processos, o árbitro, às vezes, tem 1, 2. Né? E ele recebeu bem para fazer o voto naquela arbitragem. Ele está imbuído naquela causa da arbitragem. Mas me assusta muito empresa de grande potencial econômico discutindo grandes demandas, como, por exemplo, construção de um estádio, né? E aí, no meio da construção do estádio, tem um problema entre fornecedor e vai para a justiça. O estádio que ia ser construído em 3, 4 anos, a ação na justiça vai demorar 10 anos para ser julgada. Se fosse na arbitragem, era 6 meses, 5 meses, né, com o julgamento do procedimento arbitral. Mas, enfim, eu também queria falar um pouco sobre, olha, tentou resolver com a consulta, que seria a prevenção. Tentou resolver com a conciliação, com a reconciliação, tentou resolver com a mediação, não é caso de arbitragem. Pô, então eu tenho que entrar com ação judicial. Muito bem. E nesses novos tempos de pandemia, o que está por aí? Olha, os processos eletrônicos, né, eu estava conversando com o Daniel antes de iniciar essa fala virtual, os processos eletrônicos tiveram pouquíssimos impactos. Né? Eu estou realizando audiência, eu estou fazendo sustentações orais em tribunais, acho que isso aí é um ponto até positivo para a advocacia do interior, que não deve voltar mais. Né? Pô, imagina você no seu escritório aí de Alfenas, em vez de ter que contratar alguém de Belo Horizonte para sustentar um caso, sem uma peculiaridade específica na capital do estado, eu vou fazer a sustentação do meu escritório, eu conheço aquela causa, faço a sustentação ali com brilhantismo do meu escritório de advocacia. Agora, audiências de instrução e julgamento, aí sim a OAB já se posicionou contrariamente e a gente realmente tem uma série de preocupações, porque você não sabe se a testemunha está do lado do advogado ali da parte, se ela vai sofrer uma influência, se a testemunha está colando, né, aquele ato de colar, de fazer o depoimento dela com apontamentos mais rigorosos, feitos por outra pessoa. Então, realmente, eu não sou de desconfiar da dignidade, da honra de ninguém, né? Mas a gente, como advogado, gosta de ver. A advocacia é uma atividade social. A gente gosta de ver a testemunha, ver se ela está transpirando na hora de dar o depoimento, ver se ela está nervosa, sentir, como dizem, a temperatura da testemunha, né? Para que a gente possa fazer as perguntas cabíveis. O momento da audiência é muito importante para a apuração da prova. Então, nesse diapasão, eu acredito que isso aí sim, no processo virtual, está prejudicado. A Caixa de Assistência, em parceria com a OAB, ajudando a OAB, comprou para subseções, a Alfenas já deve ter recebido, né, Mesério? Comprou equipamentos para a realização das audiências virtuais, tanto as conciliatórias como sustentações orais. Então, nós estamos fazendo a nossa parte aí para ajudar, né, os clientes hipossuficientes e aqueles advogados que não têm estrutura nos seus escritórios. A gente sabe que isso é realmente o grande problema de hoje do poder judiciário. A justiça, agora, mais do que nunca, ela ficou elitista. O cliente que tem dinheiro, ele vai poder, né, utilizar-se de uma máquina de scanner daquelas violentas para escanear os processos dele todo. Um banco, uma empresa grande, vai escanear os processos, transformar os processos físicos em eletrônicos para que eles possam voltar a andar com rapidez. Os advogados dos grandes grupos econômicos vão ter a seu dispor uma grande estrutura de tecnologia. Mas e o hipossuficiente? E aquele cliente atendido pela Defensoria Pública, como é que ele vai ficar? O processo dele vai continuar parado até que o tribunal retome o julgamento dos processos físicos? Essa é a indagação que a gente faz
lamentando que sempre a parte economicamente mais fraca é a que é prejudicada nessas ações dessa natureza. Eu entendo que o Poder Judiciário tinha que tomar a frente do processo de digitalização dos processos, né? E não deixar a cargo da manifestação da parte, como tem acontecido através da portaria, né? E, evidentemente, que isso, aqueles que detêm poder econômico vão conseguir, mas os que não têm continuarão com seus procedimentos, né, interrompidos até que a pandemia cesse. Olha, eu já tinha avisado ao Daniel que eu tenho um outro compromisso hoje à noite. Peço vênia para interromper daqui, mesmo porque vocês têm uma grande palestra agora, interessante tema, com Raimundo Cândido Neto, Netinho, essa grande figura aí, né, que, além de ter sido meu aluno, é um excelente advogado, e eu tenho certeza que vocês aproveitarão muito com a fala dele, bem mais do que a minha, que fiz a rodada aqui preliminar, né? Eu gostaria de aproveitar esse mês de agosto para abraçar todos os advogados, ainda no mês de agosto. Nós não estamos para comemorar nada, né? Não estamos aqui para comemorar nada. Essa pandemia, mais de 115 mil mortes no país, alguns advogados, lamentavelmente, como o nosso sempre presidente Aristóteles Ateniense, mas a gente não pode deixar de dar um abraço em cada advogado para dizer para você, advogado, que acredite sim que você, advogado e advogada, vocês são indispensáveis à administração da justiça, à pacificação social, e que nós, enquanto dirigentes da ordem, eu lá humildemente na Caixa dos Advogados, farei de tudo para atender aos anseios dentro das nossas modestas possibilidades. Muito obrigado, um abraço a todos. Em breve, gostaria de receber o convite caloroso desses grandes amigos aí, Mezete, Daniel, Antônio Carlos e tantos outros, para voltar à minha querida Alfenas, que é uma terra que sempre me deu muitas oportunidades, sempre me deu muito carinho, e eu tenho uma dívida eterna com vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Luiz Cláudio, parabéns pela palestra. Eu confesso uma coisa, amigo, eu aprendi muito contigo, não só de OAB, mas de essas questões da advocacia, da prevenção, da conciliação, abriram muitos horizontes. Tenho certeza que os colegas que acompanharam vão se ater para isso, o papel do advogado nos dias atuais, a valorização da prevenção, que envolve a valorização da própria advocacia, a importância de saber conciliar, a arte que está na conciliação. Isso, Luiz Cláudio, já de algum tempo vem nos ensinando. E parabéns a Carol, obrigado por ter, mesmo nessa noite que nós sabemos que é especial, ter dado um espacinho para Alfenas, viu, amigo? Boa noite, tudo de bom e obrigado novamente. Tá joia? Mezete, quer dar o despedido do Luiz? Doutor Luiz, muito obrigado pela palestra. Agradecemos muito. Com a ajuda da Caixa, a gente vai ter uma das melhores salas aqui que vão ser emprestadas para os advogados fazer audiências virtuais, muito bem equipada. Assim que terminar a reforma, gente, vocês podem preparar que nós estamos nível assim, de Belo Horizonte, nível de Rio de Janeiro, tá? Agradeço de coração, doutor. Que Deus ilumine aí, viu? Obrigadão. Pessoal, vamos só confirmar se o Raimundo Neto chegou, Giovana. Você pode confirmar para mim? Chegou? Chegou. Boa noite, Neto. Boa noite, Neto. Daniel. Tudo bem? Bem-vindo, amigo. Prazer ter você aqui. Eu vou passar a palavra para o Mezete, que vai fazer a tua apresentação. Depois vou falar um pouquinho e passo a bola para você. Tá joia? Combinado. Boa noite, doutor Neto. Uma honra para nós termos aqui. Ano passado foi pessoalmente, esse ano virtualmente, mas nunca deixamos de estar junto nessa época de agosto, né, comemorando o mês da advocacia, né? Doutor Raimundo Cândido Neto,
nobre advogado, especialista em direito eleitoral, direito público e diretor de apoio às subseções de comunicação da OAB de Alfenas. Sinta-se em casa, apesar da distância. Nós temos um apreço muito grande para o senhor, por tudo que o senhor está fazendo em prol da advocacia em Minas aí, né? Juntamente com o nosso grande presidente, Raimundo Cândido. Claro, como o doutor Luiz falou, não podemos falar em dificuldade, mas vamos falar em superação. Acho que todos os obstáculos são feitos para ser superados. E, aos poucos, nós temos certeza que a gente vai conseguir dar um avanço grande aí em prol da advocacia, né? Em prol do direito, em prol da sociedade, de forma geral. Muito obrigado, uma honra em ter o senhor aqui hoje conosco. E como o senhor deu uma força para nós reformar aqui também, o senhor também já está incluído na palestra aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma semana, só com os feras, viu? O senhor já está conosco. Muito obrigado. Ô Neto, prazer que você tenha aceitado o nosso convite, um prazer ter você conosco. Saudade dos encontros pessoais aí, nas reuniões em Belo Horizonte, né? Raimundo Neto é de um dinamismo imenso, um dos valores que a OAB tem trazido, tem sido um combatente pela advocacia aí, lutando pelas boas causas. Então, eu fico muito honrado e agradecido, e a advocacia alfenense também. E essa palestra que o Neto vai nos trazer hoje, eu abro os olhos dos colegas de uma questão importante. A gente percebe que, por conta da questão do fundo partidário, e a eleição sendo municipal, os partidos, os candidatos vão ter condições melhores, às vezes, de profissionalizar melhor as campanhas, abrindo um mercado extremamente interessante para a advocacia. Então, conhecer essas regras novas, essa situação toda que veio em razão da pandemia, eu acho que é de suma importância para a advocacia. Então, por isso que nós temos o prazer hoje de receber nosso querido amigo Raimundo Neto. A palavra é sua, amigo. Boa palestra. Boa noite, Daniel. Boa noite, advocacia mineira, especialmente nessa noite de hoje, a advocacia de Alfenas. Eu queria agradecer de coração, Daniel. Você sabe bem disso, o convite para participar aí dessa honrosa semana da advocacia em Alfenas. O Mezete é uma figura humana diferenciada, que a gente tem uma admiração e um carinho muito grande. E na pessoa dele, Mezete, na pessoa do Daniel Murá, esse grande companheiro aqui, verdadeiro paradigma aqui, que eleva o nome da advocacia do sul de Minas, no estado de Minas, é um dos maiores líderes que nós temos hoje no Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, que sempre impunha aí grandes bandeiras em prol da valorização da advocacia, e também em nome do nosso amigo delegado de prerrogativas, o Augusto Coutinho, não sei se ele está na sala, eu queria, no nome dessas três figuras expressivas na defesa intransigente da advocacia, cumprimentar todos os advogados de Varginha, todos os espectadores desse nosso bate-papo nessa noite aprazível de terça-feira. Não poderia também deixar de um abraço especial, Daniel, para o Luiz Cláudio, que me antecedeu aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro. O Luiz Cláudio sempre muito entusiasmado e empenhando aí uma energia impressionante para tentar auxiliar a OAB a cumprir as suas finalidades. Como certamente ele bem disse na sua explanação, momentos graves de crise, momento inimaginável, né? Uma pandemia que assola a todos nós. Para adentrar especificamente no nosso tema de hoje, em mais de 100 países no mundo, as eleições foram alteradas pelo coronavírus, pela pandemia, pela deflagração dessa inesperada pandemia do coronavírus. Eu vejo na sala também um grande companheiro nosso, né, Daniel? O Vicente Flávio, ex-presidente da subseção de Uberaba, vice-presidente da Caixa de Assistência, um entusiasta do sistema
institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, um grande líder aí nas batalhas em prol da valorização da nossa profissão. Mas feitos todos esses cumprimentos, né, vamos ao que efetivamente interessa, eleições 2020. Mezete, eu falei contigo, você me provocou, estamos aí às vésperas da festa da democracia, das eleições municipais, aquelas efetivamente próximas do povo, aquela em que nós decidimos o diretor da escola que nossos filhos vão estudar, o médico diretor do hospital da nossa cidade, aquelas, sim, próximas verdadeiramente do povo, próximas de nós, aquelas que definem de verdade, de fato, a comunidade onde a gente vive. E, já de imediato, vamos tratar da proposta de emenda à Constituição promulgada, emenda constitucional, no último dia 2 de julho, que adiou as eleições para o dia 15 de novembro e alterou profundamente o calendário eleitoral. Primeiramente, um contexto histórico, Daniel. Já lá no início de março, por volta do dia 16, 17, quando foi deflagrada a pandemia propriamente dita, apareceu no Congresso uma proposta de prorrogação de mandatos com unificação de eleições para daqui a 2 anos. Essa proposta sofreu uma crítica muito severa e justa, no meu entender, no sentido da inconstitucionalidade da prorrogação de mandatos, porque os mandatos têm lapso temporal de 4 anos, a não ser para o cargo de senador da República, que é 8, e esse lapso se encontra previsto na própria Carta Magna. E qualquer alteração desse tempo de duração de mandato flagrantemente violaria o próprio texto constitucional, estaria fadado aí à inconstitucionalidade. E aí, a turma entusiasta, Daniel, desse projeto, fez um drible. Propuseram uma nova proposta no Congresso que dizia mais ou menos o seguinte: autoriza a Justiça Eleitoral a adiar as eleições e esse próximo mandato teria duração até 2026. Ou seja, haveria unificação de eleições de qualquer forma. Porque, repito, a prorrogação dos mandatos, ainda que defendida por muitos prefeitos, pela própria Associação dos Municípios Mineiros, ela sofria críticas gravíssimas do próprio Supremo, da Justiça Eleitoral e de todos os operadores do direito eleitoral no sentido da sua flagrante inconstitucionalidade. Mas a intenção, com todo respeito, era unificar as eleições. E aí a gente não pode admitir em absoluto, em momentos de extrema importância, como esse de Semana da Advocacia, de mês da advocacia, de uma valorosa subseção como a de Alfenas, a gente não pode deixar de trazer essas provocações. Por quê? Porque essa segunda proposta de emenda à Constituição, Vicente, ela teve uma adesão enorme, sobretudo no Senado da República. O Congresso abraçou, e ainda bem que não foi essa a proposta vitoriosa, mas as nossas antenas devem estar ligadas, porque o apoio foi muito forte. Qual que era a intenção? Driblar a inconstitucionalidade da prorrogação dos mandatos e unificar as eleições para 2026. E por que eu faço uma crítica muito grande? Fiz desde o início, inclusive em encontros nacionais, com inclusive ministro do TSE, a gente levou aí a opinião de Minas Gerais para esses grandes debates. Qual que é a nossa opinião, Daniel? Inclusive, trazendo a provocação de todos os presentes, o debate mesmo, que é muito importante. A provocação era o seguinte: primeiro, do ponto de vista democrático, hoje o eleitor vai às urnas de 2 em 2 anos. A unificação das eleições alija, afasta o eleitor das urnas e ele irá de 4 em 4 anos.
isso é péssimo. Basta lembrarmos aí que as democracias ou os estados mais autoritários lá na década de 80, inclusive aqui na América Latina, no México, o que eles faziam era exatamente prorrogar mandatos de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, para evitar que o eleitor fosse às urnas com constância. E a evolução das democracias mundo afora é no sentido de trazer o eleitor para próximo do seu representante. É o referendo, é o plebiscito, é o Instituto do Recall, que tem lá na Constituição da República dos Estados Unidos, inclusive, e que, se tivéssemos na nossa cânone constitucional, a gente teria evitado 2 graves problemas recentes de legitimidade, por exemplo, dos nossos representantes máximos presidentes da República Federativa do Brasil. É um instituto tal qual o direito do consumidor, que você chama o eleitor novamente às urnas, claro que preenchidos outros requisitos constitucionais, para que eles depositem ou não o voto dado anteriormente. E isso resolveria graves crises que nós tivemos recentemente no país, crises de legitimidade. E aí, certamente, nós minimizaríamos os impactos dessa articulação infeliz política que foi tramada no passado recente, e aí o nosso Brasil pudesse e possa prosperar sem essa infeliz intervenção, né? Enfim, mas eu disse todos esses exemplos para chamar a atenção dos colegas espectadores no sentido de que a tendência moderna é trazer o eleitor para próximo do seu representante. E a unificação das eleições alija, afasta o eleitor dos seus representantes, certa e definitivamente não é o que nós queremos nem pretendemos. Só por isso, a proposta já é antidemocrática, já deveria ser fadada ao fracasso. Mas tem outros argumentos. Por exemplo, no país municipalista como o Brasil, em Minas Gerais, nós temos 853 municípios, numa eleição que já foi reduzida a um prazo de 45 e poucos mais dias de campanha. Imagina os senhores, nessas 853 cidades, a gente dividia a atenção do cidadão, do eleitor, numa eleição em que ele vai resolver o prefeito da cidade dele, o vereador, eleições que fervem, que polarizam, que dominam a atenção do eleitor, ainda colocar nas mãos dele, naquele mesmo momento, a grave decisão de decidir o presidente da República, o senador pelo estado dele, o governador do estado, o deputado estadual, o deputado federal, enfim, em 40 e poucos dias, não é o que nós queremos para aprimoramento da nossa democracia. Na verdade, o que parece que querem os defensores dessa proposta é exatamente evitar que o cidadão, que o eleitor, aprofunde efetivamente nas propostas e no que está sendo definido ali naquelas eleições. Porque nós não podemos admitir em absoluto, de forma alguma, que em 40 e poucos dias o eleitor, o cidadão, receba as mensagens de todos esses candidatos a esses cargos tão importantes à representatividade na vida dele. Então, é mais um motivo que nós somos absolutamente contrários a esse tipo de proposição. Sem falar o principal, né, Daniel? Porque os defensores da unificação das eleições, eles têm como justificativa, como fundamento, a economia. E tão somente. A gente nunca ouviu outro fundamento senão uma suposta economia aos cofres públicos. Só que eu os desafio a apresentar um estudo consistente, um estudo que não deixe dúvidas de que efetivamente haveria uma economia aos cofres públicos. Porque, vejam bem, se a ideia é diminuir o gasto com fundo partidário e fundo eleitoral, esse fundamento não subsiste. Por quê?
porque o gasto para uma eleição de prefeito e vereador é X. E na outra eleição, que a gente chama de eleição federal, é Y. Se elas forem unificadas, o gasto vai ser X mais Y. Não vai haver redução do fundo. Hoje nós temos 3 e poucos bilhões para eleições municipais e vamos ter 6 bilhões para eleições gerais unificadas. Não há como. Não vai haver redução. Ah, mas haveria redução nos gastos com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já disse várias vezes que não tem condições técnicas de fazer uma eleição dessa magnitude, de julgar esse número de registros de candidatura é monstruoso, de julgar esse número gigantesco de prestação de contas, por exemplo. Então, não, a gente ia reduzir o custo porque não ia gastar com alimentação de voluntário, de mesário, etc. É um estudo que, para mim, Daniel, não é contundente. Eu queria ver uma prova mais irrefutável para, pelo menos, aceitar o argumento de que haveria economia aos cofres públicos. Porque, ainda que houvesse, de fato, economia, nós teríamos que sopesar em relação aos outros princípios que nós tratamos aqui mais cedo, principalmente o de afastamento do cidadão, do eleitor das urnas, o que certamente não é o que nenhum de nós queremos para o aperfeiçoamento da nossa democracia. Mas é importante frisar aqui, meus caríssimos amigos, espectadores, minhas caríssimas advogadas, colegas, que eu, inclusive, sinto muito a falta. Ano passado eu estive aí em Alfenas presencialmente, é uma turma muito receptiva, mas essas 2 propostas não passaram. Mas essa segunda proposta ficou muito próxima de passar se não fosse a intervenção das autoridades da Justiça Eleitoral. E por isso eu chamo a atenção, porque a qualquer momento, enquanto tema de reforma política, certamente será uma bandeira que virá à tona e nós todos temos que estar aí engajados no sentido da defesa da democracia. E o que veio e que de fato vigorou? O adiamento das eleições. O que passou em 2 de julho foi tão somente o adiamento das eleições que originariamente estavam marcadas para 4 de outubro e foram transferidas para 15 de novembro. E aí, a primeira observação, no sentido de que o legislador trouxe aí, de forma, vamos dizer, híbrida, né, a readequação do calendário eleitoral. O que ficou expresso nessa proposta de emenda à Constituição? Os prazos que venceram antes da promulgação não serão reabertos. E os prazos a vencer, os vincendos, serão prorrogados de modo a acompanhar o adiamento das eleições. O que quer dizer isso na prática, sobretudo para quem não é acostumado com a lida diária do direito eleitoral? O termo, normalmente, o prazo normalmente final na Justiça Eleitoral é a data das eleições. Então, nós temos um calendário eleitoral mais ou menos assim. 4 de outubro, né, o primeiro domingo de outubro do ano das eleições, é a data das eleições. Então, o calendário vem 6 meses antes da eleição, o cidadão deverá estar afiliado para concorrer às eleições. 6 meses antes das eleições, o cidadão deverá ter o seu domicílio eleitoral fixado para concorrer naquela circunscrição. Aí depois vem 3 meses antes da eleição, o funcionário público que quiser candidatar deverá desincompatibilizar-se. 3 meses antes da eleição, nenhum candidato poderá comparecer à inauguração de obras públicas. E muitos prazos do calendário eleitoral, sempre fixados como termo final a data das eleições. Então, quando se prorroga as eleições, que eram 4 de outubro, para 15 de novembro, nasceu uma discussão ampla e nacional. Olha, o calendário eleitoral vai ser todo modificado de forma a acompanhar o adiamento das eleições, e nós também ponderávamos o seguinte: calma, quando a gente tem eleições suplementares, não é aqueles casos comumente conhecidos de nós, que o prefeito é cassado e marcam-se novas eleições, não vem lá no artigo 1º da resolução de que
estarão aptos a disputar o pleito aqueles que estavam aptos a disputar o pleito anterior. Então, havia uma divisão. Ou se o calendário seria mantido, ou se o calendário todo seria prorrogado. E o legislador inovou, e positivamente, vamos elogiar, positivamente, porque ele manteve os prazos que já tinham vencido, ou seja, esses prazos não serão reabertos, e com isso prestigiou o princípio da isonomia, aquele que já tinha se filiado, que já tinha se desincompatibilizado, não sofrerá uma concorrência agora de novidade, né? Uma concorrência até injusta e desleal, porque os prazos seriam então reabertos, então não foram reabertos, mas os demais prazos a vencer, eles acompanharam a data das novas eleições. E aí não causa prejuízo para ninguém, porque esses novos prazos, eles incidirão em relação a todos de forma universal. Então, não há nenhum problema. A eleição foi transferida para 15 de novembro, onde houver necessidade de segundo turno, 29 de novembro, e a mídia, principalmente, e alguns setores da sociedade civil, questionaram muito se havia necessidade, Mezete, de um adiamento em 40 e poucos dias. E eu gosto de explicar, inclusive defendendo uma proposta que foi muito bom, sim. Por que foi muito bom? Porque o processo eleitoral ele é dividido em algumas etapas. E a etapa da filiação partidária, do domicílio eleitoral, que é a primeira fase do processo eleitoral, que é aquela 6 meses antes da eleição, ela já tinha vencido muito antes da proposta de emenda à Constituição. Então, nós não tínhamos nenhum problema em relação a essa fase do processo eleitoral. E qual seria a fase subsequente do processo eleitoral? Convenções partidárias. E as convenções partidárias, não há em absoluto necessidade de que ela ocorra com aglomeração, né, que é a palavra da moda. Inclusive, a Justiça Eleitoral já autorizou as convenções esse ano a ocorrer de forma virtual, né? O próxima etapa subsequente às convenções registro de candidatura. Desde 2018, os registros de candidatura já são realizados por processo eletrônico. E é importante frisar aqui o seguinte, que ao contrário do processo judicial eletrônico na Justiça Comum, por exemplo, que na Justiça do Trabalho a gente vê algumas reclamações em escala bem menor do que na Justiça Comum, em 2018 a gente não viu advogado eleitoralista reclamando. Então foi um sucesso o processo judicial eletrônico para o registro de candidatura em 2018, então já valeu em 2018 e já valeria para 2020, como de fato ocorrerá. Então, no processo eleitoral todo, Daniel, a par de toda a celeuma nacional em torno da necessidade intransponível do adiamento das eleições, na verdade, era para preservar a campanha e o dia das eleições. Porque, repito, as outras fases do processo eleitoral não prescindem de aglomeração, já inclusive tinham ocorrido. Então, vejam bem, presidente Mezete, ao adiar a data efetiva das eleições em 40 e poucos dias, a campanha também foi empurrada um pouco mais para frente. E com isso a gente preserva a vida, a gente preserva a coletividade, a gente preserva a saúde pública. Ainda que em 40 e poucos dias. E eu, como otimista que sou, tenho certeza absoluta que nesses 40 e poucos dias, se Deus quiser, nós vamos ter aí essa pandemia minimizada aí ao extremo ínfimo para podermos participar de um dia 15 de novembro histórico em que nós, cidadãos, vamos às urnas depositar todos os nossos anseios. Então, nessa primeira parte do nosso bate-papo, era importante contextualizar como é que foram os prolegômenos desse adiamento, o que chegou no Congresso Nacional, quais eram os debates. E aí, antes de passar para as novidades para as eleições de 2020, também trazer informação
de que o legislador, ao adiar as eleições, não quis que na proposta de emenda à Constituição fossem introduzidos elementos de reforma política. Isso é muito saudável, que elementos de reforma política devem ser debatidos em momento próprio, em amplo debate, restrito debate, e não em momento de exceção, em poucos dias, com restrições ao debate, né? Então, uma delas, inclusive, que foram criticadas, que podiam ser introduzidas, era a transformar em facultativo o voto para as pessoas que são membros de grupo de risco. Então, há uma polêmica muito grande, porque nós temos aí inúmeros brasileiros dentre os grupos de risco, por idade acima de 60 anos, ou por comorbidades, que, em tese, são obrigados a votar nas eleições de 2020. E houve um trabalho no sentido de tentar transformar esse voto em facultativo, ou em diminuir a idade de obrigatoriedade do voto. Mas o legislador, para ser coerente com as outras pautas, optou por não trazer elementos de reforma política, e certamente a redução da idade para obrigatoriedade ou faculdade de comparecer às urnas é um elemento de reforma política, e por isso que não passou, porque de fato houve uma readequação do calendário eleitoral, tão somente com um adiamento da data do pleito que se avizinha. É uma crítica, porque a gente podia ter um debate mais amplo, mas eu acho que houve uma coerência, e obviamente, se os membros de grupo de risco não comparecerem às urnas, eles vão justificar sem qualquer dificuldade, a Justiça Eleitoral vai aceitar essa justificativa. Caríssimo Daniel, caríssimo Mezete, caríssimo Vicente, caríssima doutora Michele Aline Costa, caríssimos amigos, essa é a situação em relação à pandemia do coronavírus. Agora, as eleições de 2020 trazem outras inúmeras novidades e modificações importantes. A mais falada e a mais importante delas é o fim das coligações proporcionais. Essa novidade, essa nova regra, que valerá pela primeira vez nessas eleições, está deixando os partidos políticos bastante preocupados e incomodados. Por quê? Porque, a par do fim e da extinção das coligações para as eleições proporcionais, o quociente eleitoral está mantido. Então, os partidos que se acostumaram historicamente a vida inteira em se agruparem ali quando do momento das convenções para disputar o pleito, a escolher ali, de fato, com quem eles iriam aglomerar, né, para usar uma expressão da moda, e disputar conjuntamente o pleito vindouro, eles hoje não têm mais essa oportunidade e precisam atingir a meta, precisam atingir o quociente eleitoral sob pena de não fazer cadeira. Essa é a novidade desse ano, já prevista na última mini-reforma, que, além da excepcional e inimaginável ocorrência ou intercorrência da pandemia, já era o grande desafio para essas eleições, sobretudo por dois motivos. O primeiro, o seguinte: para mim, na minha opinião, essa nova regra é a verdadeira cláusula de barreira. E na segunda opinião, que é na prática, efetivamente, os vereadores ou pré-candidatos a vereador tiveram que se agrupar em partidos como nunca o fizeram. Não adianta mais aquela história de que cada partido tem um puxador de voto, que se agrupam ali no momento da convenção para poder fazer o quociente e subirem ali à Câmara de Vereador. Agora é o seguinte: os partidos deverão estar fortalecidos. Tenho certeza que aí em Alfenas a turma já o fez. Eles hoje
sobretudo agora com a janela que teve lá em final de março, início de abril, eles colocaram o maior número possível de vereadores no mesmo partido para disputar as eleições desse ano. Outro dia, um repórter da TV Globo me ligou, me entrevistou, eles me chamam de Neto. Doutor Neto, me explica por que o partido aqui do prefeito Calil, em Belo Horizonte, passou de 3 ou 4 vereadores para 16 ou 17 vereadores. O que aconteceu e tal? Eu expliquei, olha, o fulano, é a primeira vez que não tem mais coligação partidária. Então, todos obrigatoriamente já se agrupariam num partido específico mais forte para poder atingir o quociente eleitoral e para fortalecer o partido. E por que isso, meus caros colegas, já é um desafio? Porque a gente pode até, a palestra duraria uma eternidade se a gente fosse tratar de fidelidade partidária. Mas se a gente for pegar num histórico recente, inclusive, não havia punição para o troca-troca partidário, aquela figura que era chamada de transfuga, né? Que se elegia por um partido e antes mesmo da posse já tinha mudado de partido, abandonando radicalmente ali seus companheiros e os dogmas daquela agremiação partidária, o que é infeliz, o que é muito ruim para a democracia, porque a democracia é de representatividade partidária. Quem não lembra, né, saiu o mapa das eleições no dia seguinte às eleições e antes da posse, o mapa ali das cadeiras do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, já era radicalmente diferente daquele resultado das próprias eleições. E a partir daí teve um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, depois de uma movimentação da sociedade civil, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Supremo disse, em outras palavras, que o mandato pertenceu ao partido. O que o Supremo disse? Olha, o mandato é do povo que o deposita no partido, que o exerce através dos seus representantes. Então, em outras palavras, repito, o mandato era do partido. E, a partir daí, aquele que saía do partido, sem justa causa, corria o risco de perder o mandato através de uma resolução a 22.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Então, houve aí uma moralização. Olha, o mandato é do partido, então os senhores tomem cuidado. E aí houve aí um freio, vamos dizer assim, a esse troca-troca de partido. Mas aí a turma é criativa, usaram essas justas... Nós também, advogados, né, essas justas causas foram usadas aí... Nós não podemos nem contar os exemplos aqui, mas as justas causas foram acolhidas pela Justiça Eleitoral. Novos partidos foram criados para abarcar a turma que queria trocar de partido. E agora, é o que interessa para os senhores aqui hoje, nós temos no ordenamento jurídico atual uma janela em todo o ano de eleição. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos uma janela. O vereador detentor de mandato que quis trocar de partido, pôde trocar nessa janela ali entre 4 de março e 4 de abril, sem qualquer consequência. Então, é algo, vamos dizer assim, mais moderado, né? O vereador não pode trocar nos 3 primeiros anos, mas pode trocar no ano da eleição, e é algo razoável, porque na prática a gente sabe que os partidos costumam, além de não exercer uma grave perseguição, que seria uma justa causa, de negar cadeira, que é a palavra que eles usam lá, de negar legenda para aquele mandatário, e o que acarretaria graves consequências, até inimagináveis para aquele detentor de mandato. Mas, enfim, voltando aos dias de hoje, nós temos, portanto, uma janela nos anos de eleição, e é bom que se diga o seguinte: vereador que quer sair para deputado não pode usar essa janela para trocar de partido. Vereador é para vereador, deputado é para deputado. Ou seja, a janela é prevista tão somente para os casos de reeleição. E aí, dentro desse contexto da necessidade nacional de fortalecimento dos partidos, dentro desse contexto, foi introduzida na legislação eleitoral a cláusula de barreira. E a cláusula de barreira, lá em 2018, prevê critérios aí anuais
escalonados até 2030, para que os partidos tenham como obrigação atingir aquelas metas pré-definidas. Só que qual é o problema da cláusula de barreira? As penalidades, as consequências são as seguintes: perda de tempo de televisão e perda de fundo partidário. E aí, Daniel, eu te pergunto o seguinte: das nossas 853 cidades mineiras, quantas têm televisão na eleição municipal? Quantos vereadores ou candidatos a vereador nessas 853 cidades mineiras recebem fundo partidário? Quase ninguém. Se a gente for jogar para cima, nós vamos ter aí 50 cidades que têm televisão, ou seja, 800 não têm, e vereador nenhum. Raramente os prefeitos de cidades grandes recebem aí, a Alfenas certamente vai receber, os candidatos a prefeitos de cidades grandes recebem fundo, vereador nenhum. E nós temos milhares e milhares de candidatos. Então, não tem penalidade, com todo respeito. Essa penalidade é para a eleição nacional. Agora, a extinção das coligações, aí sim, e ora que não era essa a mens res, mas via oblíqua, no meu entender, eu tenho dito isso Brasil afora, no meu entender, essa, de fato, é uma regra que a gente pode chamar de cláusula de barreira. Porque, por exemplo, se a Alfenas aí teve na eleição de 2016 32 partidos concorrendo, coligado, obviamente, essa eleição nós vamos ter 6, 8, 5, 7, 9, estourando 10 partidos disputando as eleições. E os outros 20, por exemplo, ficarão extintos para frente, para adiante. E aí, começando na base, que o diretório municipal é a base, é verdade, aí você tem que começar de baixo para cima, aí nós vamos chegar, do ponto de vista nacional, no que a sociedade entende como um número razoável de partidos, porque hoje nós temos mais de 35 e, de fato, não atingem o que nós todos esperamos da representatividade partidária. E é importante frisar aqui que o quociente eleitoral, meus caros colegas, que às vezes é muito combatido, ele é muito importante. Eu tenho costume e mania de polemizar quando eu tenho esse tipo de oportunidade, porque a turma fala, doutor, mas não é mais correto, mais justo que o mais votado seja eleito? Por que funciona esse quociente partidário? Eu respondo simplesmente o seguinte: a maioria, ela manda, ela determina, na eleição é majoritária. A maioria manda no executivo. E no legislativo, cuja finalidade precípua é fiscalizar o executivo, a gente não desperdiça nem um voto. Então, o voto da minoria, um voto, tem vez na modalidade das eleições proporcionais. Por quê? Porque o sistema de quociente partidário diz que, se eu votei no Igor Queiroz, por exemplo, e o Igor teve um voto, esse voto não é desperdiçado, ele é entregue ao partido dele e vai certamente ajudar alguém a representar o partido no legislativo, na fiscalização. Então, o sistema, do ponto de vista teórico, ele é perfeito. Então, o que a gente precisa? Aperfeiçoar o sistema já existente, aprimorar os partidos, aprimorar a representatividade e não trocar o sistema. Gente, o sistema, do ponto de vista teórico, é muito bom. Vejam comigo essa provocação. Um voto, um único voto numa pessoa não é desperdiçado, é entregue, repito, a uma agremiação, vai fazer com que alguém represente essa pessoa ou essa minoria que ousou se candidatar por uma agremiação partidária. Mas os mais votados é que tem que ir perfeitamente na majoritária para o executivo. Então,
o que eu estava trazendo a provocação, que essa é a grande novidade das eleições, o fim das coligações proporcionais. E, em sendo assim, nós temos inúmeros reflexos e consequências, e dentre elas essa que eu acabei de citar, o de que, para mim, será a verdadeira cláusula de barreira, será a verdadeira forma aí de diminuição do número de agremiações partidárias Brasil afora, sem deixar de defender, obviamente, o sistema tal qual ele é colocado hoje à nossa disposição. E, repito, essa discussão se dá tão somente porque, a par do fim das coligações, o quociente eleitoral está efetivamente mantido. Daniel, essa mudança, de fato, é a mais desafiadora, mas nós temos outras. Nós temos outras novidades. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, estou vendo aqui em cima que eu já estou passando aí de 40 minutos, né? Mas eu queria passar rapidamente, para não deixar de trocar uma ideia com a advocacia de Alfenas e região nesse momento tão importante e oportuno. Eu queria só dizer que no processo eleitoral nós já estamos avançados. A próxima etapa é a convenção partidária. A novidade é a possibilidade que a convenção ocorra de forma virtual, inclusive com a Justiça Eleitoral fornecendo a ferramenta para que as atas sejam lá inseridas. O registro de candidatura não tem novidade no sentido de condição de elegibilidade, de causas de inelegibilidade, mas tem novidade porque para eleições municipais é a primeira vez que será via processo eletrônico. Durante a campanha, o pode ou não pode, as propagandas cada vez mais restritas. Nós temos essa grave situação mundial, que é as fake news, né? Que são as desinformações trazidas aí do inglês americano como fake news. É um problema gravíssimo que nós todos vamos enfrentar. E nós temos, no sistema de arrecadação e gastos de campanha, nós temos a circularização da Justiça Eleitoral cada vez mais moderna, cada vez mais aperfeiçoada, convênios com Receita Federal, Banco Central, Ministério Público Federal, realmente, efetivamente, profissional o sistema de fiscalização na arrecadação e gasto de campanha. E, por outro lado, nós temos, infelizmente, os partidos e candidatos ainda amadores, sem contadores especializados, sem advogados especializados, e levando ali ao final das eleições, que a gente brinca ali, não, está aqui meus papeizinhos, né, meus extratos, meus documentos, para que sejam feitas as prestações de contas. E, com todo respeito, esse tipo de campanha não pode e não vai mais subsistir na égide contemporânea da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral hoje não somos nós advogados defendendo aí os nossos interesses, pelo contrário, é a Justiça Eleitoral quem diz que a prestação de contas deve ser profissional. E a ausência de um advogado, por exemplo, para assinar uma prestação de contas, para avaliar e assinar, ela acarreta numa consequência gravíssima. As contas são julgadas, ainda que apresentadas, e muito bem apresentadas, só de não ter um advogado, elas são julgadas não prestadas. E contas julgadas não prestadas impede o candidato de obter quitação eleitoral. Ou seja, ele fica inelegível por 2 eleições, ele não pode tirar passaporte, não pode exercer atos inerentes à vida civil dele. Vejam a gravidade das consequências do julgamento de contas como não prestadas. Sem falar que candidato com 0 voto, com 1, com 2, com 5, com 10, que desistiu no meio do caminho, ele deve prestar contas também sob pena de ser incidido aí nessas graves consequências. Apresentadas as contas, meus caros colegas e caríssimos colegas, a Justiça Eleitoral faz ali a diplomação, né? Que é um encerramento formal do processo eleitoral pela Justiça Eleitoral, na qual ela entrega aos eleitos os diplomas que vão lhes propiciar tomar posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente
as eleições. E assim estão e estariam encerradas as participações dos operadores do direito eleitoral no pleito. Todo mundo, Daniel, Mezete, meu caro Augusto Coutinho, que eu reitero o abraço, e todos os espectadores aqui desse nosso bate-papo, o que todos nós esperamos são eleições limpas, são eleições justas, livres do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, do abuso dos meios de comunicação. Nós queremos eleições transparentes, em que a vontade do eleitor, do cidadão, prevaleça de forma a não ser influenciada por esse tipo de potencial, vamos dizer assim, lesividade. E, sendo assim, os senhores todos têm um papel de extrema importância nessa eleição, ora como líderes, como todo advogado de fato né? Somos aí referências no nosso escritório, na nossa família, na comunidade onde nós vivemos, ora como advogados eleitoralistas que detêm legitimidade e capacidade postulatória para, em nome do candidato do partido, para impugnar ou para defender, no caso do seu cliente ter sido impugnado, qualquer tipo de forma ou de prática de ilícito eleitoral. E é para isso que nós todos estamos aí trabalhando, é para isso e com isso que todos nós estamos aí debatendo. E aí, com isso, Daniel, é que eu encerro a minha participação aqui hoje, agradecendo novamente a oportunidade, o carinho que você sempre tem comigo. Eu fico muito feliz mesmo em participar de um evento da Advocacia de Alfenas. Muito obrigado e uma ótima noite. Obrigado, Neto. Prazer ouvi-lo. Acho importantíssimas as palavras. A questão eleitoral, ela realmente, no âmbito municipal, ela fica bem próxima da gente. É uma tarefa importante para os advogados, né? Buscar o aprimoramento, buscar esse mercado, buscar o aconselhamento. Doutor Daniel, o senhor desligou o microfone. Está sem som. Alguma pergunta, gente? Bem, não tendo perguntas... Eu tenho perguntas. Vamos lá. Quem está falando? Abre o seu vídeo, por favor. Eduardo. Doutor Eduardo, vice-presidente da subseção, tem a palavra. Opa, muito obrigado. Parabéns, doutor Raimundo, pela brilhante explanação. Esse momento que chega da eleição tem um impacto ainda mais na questão das cidades em si, né? Um impacto muito grande. Todo mundo fica com os nervos à flor da pele. E foi muito esclarecedora essa questão que o senhor apresentou. Eu tenho uma pergunta. Do ponto de vista criminal, ele também vai tramitar de forma virtual, doutor? Ou ele vai ser remetido para a delegacia, continua lá? Como que é o procedimento dessa questão criminal? Que o fake news vai bater calúnias, injúrias, difamações, imputação de crimes, sabe? Denunciação caluniosa. Isso é muito comum acontecer, né? E vai ser discutido tudo no âmbito da justiça eleitoral, do caminho virtual, ou ele vai ter alguma tramitação especial? Muito importante a pergunta do Eduardo. Eduardo, eu agradeço a participação, a presença e o companheirismo aí na luta pela valorização da nossa profissão, pelo engrandecimento da nossa instituição. E, de fato, é uma pergunta muito contemporânea, porque pela primeira vez também, meus caros espectadores, nós teremos na Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes conexos às eleições, porque de 2018 para trás, os crimes conexos às eleições eles eram julgados pela Justiça Comum. E isso realmente nos daria uma palestra aqui hoje. Por exemplo, o mensalão, né? Quem não se lembra da Operação Mensalão, em que os advogados de defesa dos lá envolvidos diziam em suas defesas o seguinte: ora, o meu cliente não se apropriou, não apropriou daquele valor, daquela estatal ou daquela empresa. Ele, na verdade, recebeu aquilo
como caixa 2 para a campanha de 2000 e tanto ou para o partido tal. Então, na verdade, aquilo que era tido como um menor, como um tipo menor, como um crime de menor potencial ofensivo, que era um caixa 2 de campanha, aquilo era resolvido lá na Justiça Comum. E hoje, por conta de um julgamento do Supremo Tribunal Federal do ano passado, hoje esses crimes serão julgados pela própria Justiça Eleitoral. Agora, o meio não será o eletrônico. Por quê? Porque a titularidade de uma ação penal é do Ministério Público Eleitoral. Então, nós temos que levar, nós, advogados e operadores do direito eleitoral, nós temos que levar a autoridade policial ou ministerial as representações, as notícias, crimes, e eles, a partir, obviamente, da sua legitimidade, eles agirão propondo as ações ou não. Agora, nós, advogados, nós vamos militar no processo eleitoral no que nós temos legitimidade. Por exemplo, uma representação por propaganda irregular, processo eletrônico. Uma representação por conduta vedada, processo eletrônico. O registro de candidatura, processo eletrônico. Prestação de contas, processo eletrônico. Mas as ações penais, que nós não temos legitimidade para a propositura de ação, nós vamos levar às autoridades do meio físico, até porque não é PJE. Está resolvido? Está respondido, Eduardo? Sim, eu só fiquei um pouco de dúvida. Assim, aí quando o Ministério Público ele impetrar propor essa ação penal, ela vai tramitar do meio eletrônico ou ela vai tramitar físico? Quando o Ministério Público... Sim. Quando o Ministério Público, se o Ministério Público propuser, aí ela pode tramitar no processo eletrônico. Mas aí é a partir da propositura dele, porque o inquérito ele é físico e as nossas representações devem ser levadas também por meio físico ao Ministério Público. Tá bom, muito obrigado. Boa noite. Mais algum colega, alguma pergunta? O microfone está aberto. Vamos lá. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, eu vou passar a palavra para o presidente Marcelo Mezzetti para as suas considerações finais. Presidente Mezzetti. Doutor Neto, muito obrigado mais uma vez, brilhantemente. Eu que tenho que agradecer, acho que toda a minha diretoria, entendeu? Acho que nós reunimos outro dia, debatemos a respeito de nomes para as palestras, acho que foi um consenso e eu acho que a gente não tem dúvida que nós fizemos as escolhas certas, tinha outras pessoas para ser escolhido. Agradecer, Neto, parabéns, muito obrigado. A subseção de Alfenas sempre estará de portas abertas para o senhor, né, para toda a seccional. A gente só tem a agradecer mesmo, agradecer a todo mundo das comissões, agradecer a Comissão de Prerrogativa, que está fazendo um belo trabalho aqui na nossa região. Agradecer Direitos Humanos, nós fizemos um trabalho belo aqui. O pessoal está um pouco afastado, eu peço até que tem alguns membros aqui da comissão. Acho que a gente não pode perder o embalo agora e que nós possamos reunir mais vezes agora, né? Doutor Daniel, obrigado por sempre estar presente com a gente aqui. Você sabe que o senhor é um mestre nosso aqui, sempre nos apoiando. Doutor Carlos, ontem o senhor me indicou, ótima pessoa, né? Agradecemos todo mundo, gente. Muito obrigado, entendeu? Agradeço de coração aí. Espero que em breve nós possamos estar fisicamente, né? É o que eu mais gosto, que eu mais quero. Mas obrigado, doutor. Um abraço. Bem, eu queria... Dudu, Dudu deu uma ideia para a gente, todo mundo abrir a tela para a gente tirar uma foto aí com todo mundo, se puder, por favor. Todo mundo abrindo a câmera, por favor, gente. Aí, vamos lá, Chico. E nesse momento eu queria assim, parabenizar a diretoria da subseção de Alfenas, cada colega, na pessoa do nosso presidente, Marcelo Mezzetti. É importantíssimo esse espaço de debate. Ontem, infelizmente, eu não pude participar, porque estava fazendo uma palestra para o Sindicato dos Advogados de Minas Gerais, mas entrei rapidamente para cumprimentar meu amigo Antônio Fabrício, soube que as palestras foram de altíssimo nível,
Eu queria agradecer ontem e hoje a presença do vice-presidente da Caixa, nosso amigo Vicente, que a Caixa tem apoiado bastante a subseção e tem feito um belíssimo trabalho. Luiz Cláudio, que também nos brindou por sua presença hoje. E, Neto, te agradecer mais uma vez pela participação importantíssima. Eu tenho que todos nós hoje saímos com maior aprendizado, mais preparados e prontos para enfrentar os desafios que nós temos pela frente, né? É esse que é o espírito da advocacia. Nós precisamos nos reinventar a cada momento, enfrentar os problemas que nós temos e sempre buscar fortalecer a advocacia, buscar fortalecer a cidadania. Esse é o papel essencial da OAB, e a subseção de Alfenas, com a diretoria encabeçada pelo Mesete, tem sabido fazer esse papel. Parabéns, boa noite a todos e fica encerrada a sessão. E feliz mês dos advogados para nós e vamos juntos para novas conquistas. Um abraço para todos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite, minha gente. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite. Obrigado. Ô, Henrique, você não vai falar nada, você nunca fala. Acabei de falar, ué. Acabei de falar, ué. Valeu, Augusto. Um abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Henrique, tá pintando o cabelo de branco, hein, Henrique? Tá louco? Henrique, quem branqueou mesmo o cabelo, hein? Tudo bem? Boa noite a todos, viu? Tudo de bom. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Boa noite, doutores. Boa noite. Valeu, Michelinha.